E para o lançamento da Agenda Nacional Educação para o Mundo do Trabalho, convidamos o diretor de Educação e Tecnologia da CNI e diretor-geral do SENAI, senhor Rafael Lucchesi. Bom, gente, bom dia a todos. Eu acho que a gente vive aqui um momento que poderíamos colocar como uma oportunidade. Eu acho que é uma crescente percepção na sociedade com relação à importância da discussão do tema da educação. E, ao mesmo tempo, os empresários cada vez mais colocam a agenda da educação no centro das suas estratégias e como principal fator para fazermos avançar a competitividade no Brasil. Ao mesmo tempo que comemoramos 25 anos de uma nova ordem constitucional, há alguns pontos na sociedade brasileira que traduzem esse bom momento. Há um crescente consenso em torno da importância da educação, que leva a sociedade a fazer escolhas no formato de financiamento. Quando o Congresso aprova a alocação dos royalties do petróleo, recurso adicional da sociedade na agenda de educação, essa é uma demonstração importante disso. Quando nós vemos uma mudança da matriz educacional brasileira que tem problemas, com a aposta do Pronatec, o maior programa de educação profissional que o país colocou, acho que isso é também uma agenda extremamente importante. Mas precisamos organizar esse debate na sociedade. A ideia desse movimento, a educação para o mundo do trabalho, é a ideia exata de organizar esse grupo de pressão. Na redemocratização do país, a sociedade funciona em torno de debates. Se a educação é como pilar fundamental da construção do projeto de país que nós queremos, nós temos que mobilizar o setor empresarial para também discutir a escola. Da mesma maneira como a CNI liderou a agenda de organização da MEI, que é uma importante plataforma de diálogo público e privado para aperfeiçoar os instrumentos de política pública e, ao mesmo tempo, para ser uma plataforma de mobilização do setor empresarial em torno do tema. Temos que ampliar os canais de diálogo entre a empresa e o sistema educacional. Ao mesmo tempo, temos que colocar a educação como um elemento de estratégia para um projeto de desenvolvimento econômico e social. E, para isso, eu queria começar agradecendo a todos os presidentes, não só os que estão aqui hoje, o Edson Campagnolo, o Glauco, o Denis Baú, mas também estabelecer uma agenda de que nós realizamos 27 eventos em todos os estados. Reunimos mais de 1.400, ou quase 1.400, stakeholders, ou seja, pessoas interessadas no debate sobre educação e numa nova abordagem de educação para o mundo do trabalho. Quero agradecer a todos os gestores de SESI e SENAI, a todas as pessoas mobilizadas nesse processo, a todos os nossos 27 embaixadores. Essa, para nós, é uma agenda fundamental. É uma agenda. Sabemos que o avanço na educação é sempre um avanço geracional, mas queremos avançar em intensidade, em custo, em escala e no tempo, procurando os atalhos, porque isso é fundamental para a nossa agenda de competitividade. Isso está no centro do mapa estratégico da indústria. A visão que a indústria brasileira apresenta como projeto de sociedade coloca a educação no seu centro, no seu cerne, como pilar fundamental para a nossa agenda de competitividade. Certamente, nós temos muitos desafios no Brasil, e um deles há uma transição demográfica célere no país.
O que os países desenvolvidos demoraram mais de um século, 125 anos, está acontecendo no Brasil em pouco mais de 25 anos. Isso recoloca a necessidade de repensarmos a escola brasileira para a cidadania, e desfazermos o mito ou o preconceito de que a educação para o trabalho é algo menor, como historicamente tem sido colocado por educadores no país. Eu acho que essa é uma agenda extremamente importante para repensarmos o futuro. Parte disso, o Fraier trouxe aqui para o nosso debate. Nós temos desafios na agenda de competitividade. Pegarmos os principais rankings, e não podemos ficar alheios aos rankings, ou ver as deficiências dos rankings, mas utilizar isso como referência para a nossa relação com o mundo, descobrir que nós temos dificuldades no ranking de competitividade, ocupamos uma posição intermediária, bem abaixo dos países líderes ou até mesmo de alguns BRICS, como nós, ou de países emergentes ou latino-americanos. Nós temos que ver também que temos problemas de requisitos na área, por exemplo, de saúde e educação primária, onde estamos declinando de posições relativas do que temos. Esses dados já foram colocados aqui, o ranking recente, nós declinamos em posições e não ocupamos posições que nos orgulhamos. Certamente isso passa por repensar as formas de controle. Muito se falou aqui da indústria. E a indústria é, de fato, um substrato menor da população brasileira que trabalha na indústria e que tem uma escolaridade melhor do que a média da população brasileira. Não são só os 80 mil analfabetos que tem na indústria. 40% dos jovens que hoje estão no ensino fundamental são analfabetos funcionais. Estão nas escolas e não foram alfabetizados. Acho que isso é um dado até muito mais grave. Mas precisamos fazer o nosso dever de casa. Precisamos ampliar o nível de escolaridade geral na escola brasileira, isso foi bastante tratado aqui, como precisamos melhorar também a nossa relação com o jovem do ensino médio na agenda de desenvolvimento educacional e para o mundo do trabalho. Como também precisamos alcançar os jovens hoje que não dialogam nem com o mundo do trabalho, nem com a escola. Precisamos fazer com que essa parcela da juventude se engaje na construção do país. Acho que o Fraier colocou muito bem isso com relação de expectativas. Construir novas expectativas que ressignifiquem essa pessoa, a escola, como uma lógica de mobilidade social. Acho que isso é a base do iluminismo e da transformação humana e afirmação da cidadania. Nós precisamos estabelecer um diálogo que seja capaz de ter um nível de educação da população que melhore a competitividade e que a população brasileira perceba isso como algo importante e que esteja no centro da estratégia dos atores. No caso do setor empresarial brasileiro, não como uma visão corporativa, mas como projeto de país, a educação é o pilar básico da agenda de competitividade. Nós temos que centrar essa discussão no que nós colocamos como ponto para a educação para o mundo do trabalho, de envolver a juventude, de ser capaz de dialogar com essa agenda. E vamos estar pensando isso numa agenda de curto, médio e longo prazo, mas especialmente dedicados às questões de curto prazo. Esses são os públicos, a qual já foram referenciados aqui. Metade hoje dos trabalhadores da indústria tem baixa escolaridade. Nós temos quem está hoje cursando o ensino médio e, na verdade, poderiam fazer uma discussão sobre a quantidade de jovens. Temos hoje no Brasil 24 milhões de jovens, dos quais menos de 4 milhões irão para a universidade. Pouco mais de 20 milhões de jovens vão ter um destino se nós tivermos uma ampliação significativa da educação profissional. Essa é uma agenda importante para a juventude, importante para o país e importante para a geração de riqueza, que pode ser chamado de competitividade ou de melhoria do ambiente de negócio. Nós fizemos, criamos a estrutura desse programa em todos os estados da federação, fizemos os 27 eventos regionais, com aproximadamente 1.400 participantes,
e vamos estar avançando cada vez mais nessa agenda de estruturar esse grupo de pressão, essa articulação em que o setor empresarial dialogue mais com a escola. Teve ampla repercussão na mídia de todos os estados, na mídia nacional, isso foi extremamente importante, e essa é a nossa agenda nacional que vamos estar avançando aqui no curto e no médio prazo. Essa agenda tem 10 pontos, não poderia ser diferente, porque a educação no Brasil tem que ser nota 10, e os 10 pontos que nós apontamos é acabar com o analfabetismo na indústria, apesar dele ser pequeno, são 80 mil indivíduos no meio de 12 milhões de trabalhadores, e a indústria não contrata analfabetos porque quer reduzir a escolaridade, mas pela dificuldade do capital humano disponível. Elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores da indústria, ampliar o conhecimento de português e matemática para os trabalhadores da indústria como funções básicas para relatório de turno, para desempenhar e desincumbir melhor a produtividade na operação de máquinas, de novas máquinas, com incorporação de novas tecnologias, desenvolver e oferecer cursos presenciais e à distância contextualizados, desenvolver e implantar incentivo aos trabalhadores para a formação continuada, com um processo permanente de aprendizado e engajamento em processos profissionais, desenvolver ações voltadas para a disseminação de informação e orientação profissional dos jovens. Esse é um fator importante, a gente remover no Brasil essa percepção cultural de que apenas o canudo universitário, que a formação bacharelesca é o único canal de mobilidade social. Isso é um equívoco. Hoje, no Brasil, as 21 profissões técnicas mais demandadas pela indústria têm um salário inicial acima de R$ 2.000, com 10 anos de profissão, salário médio para essas 21 profissões em torno de R$ 5.600. Algumas delas com salário técnico petroquímico, por exemplo, em torno de R$ 10.000, com 10 anos de profissão. Se você vai ser um fiscalizador de solda, supervisor de solda em trabalho de campo, há casos de profissionais de nível técnico acima de 20 ou até R$ 25.000. São exceções, mas que confirmam que a carreira técnica é, sim, uma boa opção para a juventude. São carreiras bem remuneradas, ele vai ingressar na profissão mais cedo, mais jovem, e pode, inclusive, orientar a sua vocação para a formação superior. Na média dos países da OCDE, 50% dos jovens fazem educação profissional junto com a educação regular. No Brasil, menos de 7%. E não há uma oposição entre a educação profissional e a educação superior, tanto que, na média da OCDE, 2,5 vezes mais jovens cursam a universidade do que no Brasil. Precisamos desenvolver ações voltadas para essa orientação profissional dos jovens, desenvolver ações que promovam a maior participação dos pais na vida escolar. Estava conversando ali com o Cláudio Gastal, não é só na escola pública, é também para a classe média, e nós temos que construir um diálogo permanente, até como forma de controle da qualidade da escola, e precisamos criar esse diálogo também com as empresas e disseminar novas ferramentas educacionais para dar significado à aprendizagem, estruturar campanhas de mídias em redes sociais para a valorização da educação e do trabalho com linguagem acessível aos jovens, estabelecer novas formas de diálogo com a juventude, aonde elas estão, sobretudo nas redes sociais, e desenvolver e utilizar instrumentos de avaliação e competência para jovens. Além disso, nós temos que, cada vez mais, nesse diálogo, construir uma questão de avaliação, como está a gestão na escola brasileira. Todos os rankings internacionais e os estudos sobre eles colocam que a escola, como qualquer outra atividade humana, ela se desenvolve melhor se você faz gestão. Então, como muito bem coloca o Gerdau, essa grande mensagem dele, a melhoria da capacidade de gestão, é, sem dúvida, o grande controle social dessa atividade, que é o pilar fundamental de construção da cidadania e da construção de um projeto de país. Temos que ter gestão dentro das atividades, incluindo dentro da sala de aula. A meritocracia e a profissionalização da carreira, sobretudo dos dirigentes, é um outro ponto fundamental
para podermos avançar nessa agenda, inclusive com incentivos por resultados. Precisamos repensar também a grade curricular. Temos hoje, o ministro Mercadante usou uma frase importante, precisamos destravar a grade curricular do ensino médio para, inclusive, criar mais espaço na capacidade de incorporar novos elementos importantes na formação dos alunos. Os alunos que têm melhor performance no PISA têm uma maior concentração da carga horária do currículo, da grade, nas disciplinas fundamentais. No nosso caso, seria português, matemática e ciências. No Brasil, o número excessivo de disciplinas acaba limitando a performance nisso. Precisamos utilizar cada vez mais novas tecnologias em sala de aula, avançando melhor as competências, como também capacitar os professores para utilizá-los. E, mais importante, nós precisamos fazer uma maior articulação entre o sistema educacional de educação regular e a educação profissional. Essa, talvez, seja a grande transformação na nossa matriz educacional, para o qual o Pronatec está prestando um grande e saudável esforço de levantar essa discussão na sociedade brasileira. O Senai se engajou totalmente nessa agenda pela importância que isso tem na construção da cidadania, numa melhor harmonização do mercado de trabalho e na contribuição, claro, que isso vai dar à competitividade para o setor empresarial brasileiro. Nós precisamos também estimular a participação dos pais no controle social da escola e estimular o diálogo entre a empresa e a escola. Cada vez mais as empresas, quando vão fazer estudo de localização dos seus novos empreendimentos, devem levar em consideração a posição do ranking do município a qual ele está pensando em instalar as suas fábricas, no sentido de entender isso como uma variável importante na agenda de decisões locacionais de investimentos produtivos. Nós precisamos também discutir no aspecto de gestão que os professores estejam mais dentro de sala de aula e que as aulas sejam efetivamente dadas. No Brasil, 1/3 dos professores das escolas públicas estão afastados de sala de aula e cerca de metade das aulas não são dadas. Só uma pequena transformação na efetividade da estrutura já significaria um grande avanço. Enfim, nós temos que avançar cada vez mais na melhoria e modernização do nosso sistema educacional e para o qual vamos estar estruturando esse grupo da educação para o mundo do trabalho num conjunto de ações que passam, sobretudo, pela reunião de stakeholders, de educadores, de líderes empresariais, em torno de uma agenda que sejamos capazes de dialogar com o governo, de mobilizar na ponta, a partir de cada federação das indústrias, trazendo para si esse debate. Sabemos que Santa Catarina, Paraná, outras federações já têm transformado isso numa prática, Rio Grande do Sul, e que é extremamente importante para fazermos avançar essa agenda e colocar cada vez mais a contribuição daquelas pessoas que geram riqueza, que transformam o país, que criam as oportunidades de investimento como variável-chave do ciclo econômico e do desenvolvimento econômico sustentável no longo prazo, influenciam esse fator decisivo e fundamental na construção da cidadania e na formação da história futura do país. Por isso é que nós colocamos como elemento-chave da estruturação do futuro do Brasil uma agenda em que cada vez mais a empresa dialogue com a educação. Muito obrigado. O Brasil ocupa a 53ª posição entre 65 países no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. No ensino médio, apenas 10% dos alunos alcançam desempenho adequado em matemática. 65% das empresas enfrentam dificuldades com a falta de trabalhador qualificado. E 74% afirmam que o problema compromete a competitividade. 49% dos empresários apontam a deficiência da educação escolar básica como o maior obstáculo. O Brasil tem um grande desafio pela frente. Para mudar o rumo dessa história, o Sistema Indústria criou o projeto Educação para o Mundo do Trabalho, uma agenda permanente
com ações de curto e médio prazo para promover a melhoria da qualidade da educação do país. As federações das indústrias abriram as portas para o projeto. Foram realizados eventos em todos os estados do país com a participação de 1.396 pessoas. Empresários, representantes dos governos e de organizações não governamentais, gestores educacionais, professores, jovens e pais de alunos se uniram a favor da educação e da indústria e deram significativas sugestões para a agenda nacional. Para avançar no campo educacional e aumentar a competitividade brasileira, o projeto foca em 3 grupos: trabalhadores da indústria que ainda não têm o ensino médio completo, estudantes do ensino médio e jovens de 18 a 24 anos que estão fora da escola e do mercado de trabalho. A proposta incentiva o desenvolvimento de ações que propiciem os conhecimentos, as competências e as habilidades fundamentais para o mundo do trabalho. Tudo isso pensando no desenvolvimento pessoal de cada um como cidadão e como agente produtivo. As ações da Agenda Nacional Educação para o Mundo do Trabalho abrem caminhos entre empresas e escolas. Melhoram o desempenho dos jovens e trabalhadores em língua portuguesa e matemática. Aproximam o jovem ao mundo do trabalho. Valorizam os professores e ampliam os compromissos da sociedade com a qualidade da educação. Para ocupar uma posição mais destacada no cenário mundial, o Brasil coloca a educação de qualidade como meta. O Sistema Indústria está empenhado em apoiar o país no alcance desse objetivo. Faça parte você também dessa importante iniciativa. Convidamos agora os presidentes de Federação de Indústrias aqui presentes e os embaixadores dos 26 estados e do Distrito Federal para aderir e firmar o compromisso com a Agenda Nacional da Educação para o Mundo do Trabalho, um compromisso com o desenvolvimento do país. Pedimos a todos os senhores que se posicionem aqui à frente da mesa desse auditório para a foto oficial.